Oi, pessoal. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto que é muito recorrente, mas que mesmo ele sendo repetido muitas vezes, ele só consegue ficar cada vez mais necessário. Hoje a gente está aqui para falar sobre gentileza. Ser nobre, ser gentil, amável, parece coisa muito grande, que precisaria de muito tempo de dedicação, mas é justamente aí que mora o segredo. Gentileza, na verdade, é um desdobramento da simplicidade, de carregar no caos da vida diária, de uma vida agitada, o compromisso e a capacidade de olhar ao redor e enxergar além das nossas próprias necessidades. Ou quem sabe, reconhecer através delas como a gente pode contribuir com o mundo e ajudar o outro. E é por isso que o Hermes Pardini e a Rádio Itatiaia, por meio do programa Meu Vizinho Pardini, apresentam hoje o prêmio Meu Vizinho Pardini de Gentileza Comunitária, que é um reconhecimento aos pequenos passos que transformam a vida e as experiências das pessoas. Ele é aberto à participação ou iniciativa ou projetos realizados por pessoas, grupos, organizações que estimulam o bem-estar da comunidade de um modo geral. Mas antes de contar mais, eu quero trazer aqui alguns convidados que vão compartilhar suas histórias, relatos sobre dividir o que há de melhor em nós, promovendo assim respeito e afeto. E a gente vai começar com o grande Eduardo Costa, repórter e jornalista da Rádio Itatiaia. Vamos ouvir junto o que ele tem para contar. Caro Alessandro, que alegria participar dessa iniciativa do Pardini, que alegria estar no time da Itatiaia, que vai divulgar essa iniciativa. O prêmio Meu Vizinho Pardini de Gentileza Comunitária caiu do céu. Não podia ser mais oportuno, no momento em que o país se acha meio dividido, que as tensões estão em alta e que estamos vencendo a pandemia. É hora de abraçar, principalmente o vizinho, principalmente aquele que faz ação por absoluta vontade de ajudar, sem outro interesse. Tenho certeza que serão muitas as inscrições. Muita gente vai inscrever o vizinho sem que ele saiba. E isso também faz parte do rol de emoções do prêmio Meu Vizinho Pardini de Gentileza Comunitária. Vai bombar, estamos juntos. Creio que estamos cumprindo o nosso dever de responsabilidade social. Obrigado pela oportunidade, Alessandro. É bom demais escutar isso tudo, né, gente? Ajuda a gente a acreditar em uma realidade que às vezes parece estar muito distante e que acaba condicionando nossas reações e pensamentos a não esperar pelo melhor. Isso me faz lembrar um caso que aconteceu comigo, e vocês me desculpem se eu ficar emocionado contando esse caso. Algum tempo atrás, eu tive que ir até a cidade de Montes Claros, no norte de Minas, buscar a minha mãe e a minha irmã. A minha mãe estava doente e a minha irmã sempre precisou de cuidados especiais. Foi um dia muito difícil e eu estava subindo pela estrada, andando preocupado, com 1000 perguntas na cabeça e algumas respostas. Ao parar no primeiro pedágio, abaixei o vidro do carro para fazer o pagamento e a moça que estava na guarita falou para mim que eu não precisava fazer o pagamento, que o carro da frente tinha pago por mim e que tinha mandado um recado para eu, quando puder, fazer o bem para alguém. Naquela hora, naquele momento, eu comecei a entender como as coisas deveriam ser no mundo. Continuei andando, em uma parada que eu tenho o hábito de fazer para tomar um café, eu comecei a conversar com um senhor que estava do meu lado, estava acompanhado do filho dele. Contei o que aconteceu e me ofereci para pagar a conta. Ele ficou completamente assustado, tão assustado quanto eu fiquei no pedágio. Mas aceitou e eu também pedi para ele que assim que ele pudesse, fizesse uma gentileza para alguém. Assim que eu me virei para ir embora, o outro senhor que estava do meu lado bateu no meu ombro e falou o seguinte: você recebeu bem o meu recado. Nessa hora eu tive a certeza que o mundo é do bem, o mundo é um lugar bom para se viver, para se morar. Mas ninguém está preparado para isso. A gente assusta quando a gente vê a gentileza. E essa é a grande questão. Por que não estamos acostumados com a gentileza? Porque isso é uma exceção que assusta ao invés de ser uma rotina que faz da gente pessoas melhores. A convidada que eu vou chamar agora é alguém que tem respostas para essa pergunta e para muitas outras perguntas da vida. Ela é Leila Ferreira.
É repórter, apresentadora, escritora e, se permite dizer, é uma especialista em ser uma das pessoas mais gentis que eu tive o prazer de conhecer. Muito obrigada, Alessandro. E eu quero dizer, claro, que é uma alegria para mim estar participando aqui desta primeira edição do Prêmio Meu Vizinho Pardini, de Gentileza Comunitária, em parceria aí com a Rádio Itatiaia, porque eu sou uma defensora desde sempre da gentileza. Falo onde eu vou, escrevo sempre que posso, há anos que eu venho defendendo essa causa da gentileza, né? Então, é muito interessante ver que vocês estão investindo nisso, já começaram há um tempo, agora com esse lançamento desse prêmio mais ainda, né? Muito bom poder participar, porque é claro que todos nós estamos precisando de mais delicadeza, mais gentileza, mais carinho uns com os outros nas nossas vidas, né? Nesse momento tão difícil que a gente vem enfrentando, né? Estes quase 2 anos de enfrentamento, de um tempo, de uma situação que nada nos preparou para viver. E aí muita gente pode pensar, mas como que a gente, com tantas dificuldades, né, um tempo de incerteza, de medo, de angústia, de insegurança, e as pessoas podem pensar, mas preocupar com gentileza no momento desses? É exatamente nos momentos mais difíceis que a gente mais precisa da gentileza, né? Nos momentos em que a gente precisa acolher uns aos outros, prestar atenção uns nos outros, né? Escutar, olhar, receber, né? Acolher mesmo. Então, é muito bom ver essa iniciativa de ações que às vezes parecem que são ações pequenas, mas elas têm um impacto tão grande, porque cada ato de gentileza, ele não para nele, ele tem um desdobramento, né? E é incrível como é que a gente fala tanto de qualidade de vida, pensa tanto em qualidade de vida, que é fundamental, é ótimo a gente se preocupar com isso, querer qualidade de vida. E a gente sempre pensa, alimentação, sono, atividade física, tudo isso é muito importante. Mas se você faz tudo isso e convive num ambiente de grosseria, de falta de educação, né? Não adianta, porque não vai ter qualidade de vida, não vai ter bem-estar, não vai ter felicidade. Uma vez eu peguei um avião, fui lá na Holanda entrevistar um professor que coordenava o maior banco de dados do mundo sobre a felicidade. Ele e a equipe dele estudam há mais de 30 anos que países são mais felizes, por que menos felizes. E, no fim da entrevista, depois dele me falar 1000 coisas complicadas, ele falou uma coisa super simples e que eu achei mais importante, que talvez a coisa que mais aproxime, ele falou, nada garante a felicidade, nem dinheiro, nem amor, nem saúde, nem sucesso, garantir não garante. Mas talvez a coisa que deixe a gente mais perto da felicidade sejam os bons relacionamentos pessoais, a boa convivência. Ele falou, saber conviver é tão importante que deveria ser ensinado nas escolas. E a gente se esquece disso. A gente se esquece do tanto que é importante a gente investir nos relacionamentos, né? Todos os estudos recentes sobre felicidade vêm mostrando isso. Que a coisa mais importante da vida são os relacionamentos pessoais. Para você ter uma vida boa, você tem que ter relacionamentos pessoais bons. E como que você vai ter um relacionamento bom com uma pessoa grosseira, mal educada, incapaz de praticar a gentileza? Ou, pior ainda, se você é essa pessoa. É impossível. Onde há uma cultura da falta de gentileza, não existe qualidade de vida, não existe bem-estar, né? Isso está mais do que comprovado, mais do que comprovado. No ambiente de trabalho, nas nossas casas, na nossa convivência social, a gentileza, ela tem o papel de tirar as arestas da convivência, de suavizar a convivência, de nos aproximar uns dos outros, né? E quando a gente pratica um ato de gentileza, aquilo é bom para os outros e é bom para a gente. Eu estou me lembrando de uma história que eu conto no meu livro,
da dona Lurdinha, uma senhora de Catas Altas da Noruega, aqui em Minas, uma cidadezinha que deve estar com uns 4, 5 mil habitantes, e a dona Lurdinha, professora, com o dinheiro dela, ela comprou mudas de rosas, e ela plantou quase 4 mil roseiras em Catas Altas. E as pessoas foram arrancando, arrancando. E ela, quando eu conversei com ela estava se preparando para plantar mais. Eu falei, primeiro eu perguntei, por que a senhora fez isso? Né? Por que a senhora plantou essas quase 1000 roseiras? Ela falou, porque eu queria colorir Catas Altas. Eu falei, vale a pena, dona Lourdinha? A senhora vai, planta, as pessoas arrancam? Ela falou, vale. Porque eu não vou estar enfeitando só a cidade, eu vou estar enfeitando minha vida. Ser gentil é isso, praticar a gentileza é isso. É enfeitar as vidas dos outros, enfeitar o bairro, enfeitar a rua, enfeitar o dia de alguém e enfeitar nossos próprios dias, nossas próprias vidas, né? Como é bom tratar os outros bem e como é bom quando nos tratam bem, né? E por que a gente está cada vez mais distante da gentileza? Por que toda hora a gente vê um exemplo de uma falta de educação, né? E como a falta de educação dói. Quando você é grosseiro com uma pessoa, você pode ter certeza que você feriu aquela pessoa, que você diminuiu aquela pessoa, né? A gente fica sem chão quando alguém comete uma grosseria com a gente. Eu estava me lembrando de uma bobagem. Um dia, numa loja, eu estava experimentando uma roupa e tinha uma moça super jovem, super bonita perto de mim, experimenta uma roupa, experimenta outra. Aí ela saiu assim, olhou no espelho, perto da vendedora, e eu falei, que lindo, nossa, está lindo. Aí falei com ela e com a vendedora, falei, mas tudo que ela põe fica lindo, porque ela é linda, né? Ela olhou para mim, fez assim e virou as costas. Eu não sabia o que eu fazia, eu falei, meu Deus, se ela está reagindo assim a um elogio, como é que será que ela reage a um insulto, né? Mas é porque nós estamos muito armados hoje. A gente cada vez se agride mais, se hostiliza mais, está todo mundo em posição de combate, desconfiando uns dos outros, estranhando uns aos outros, né? E aí a gente pensa que não tem lugar para gentileza no mundo assim. E a gente começa a achar normal, né, essa atitude da grosseria, da falta de educação. Não é normal e é imperdoável. Eu fui aos Estados Unidos entrevistar um professor que morreu recentemente, uma pessoa incrível. Ele reuniu uma equipe de voluntários na Universidade Johns Hopkins e eles faziam ações em hospitais, em empresas, em bibliotecas, em escolas, para estimular a gentileza e o respeito na convivência entre as pessoas. E ele falou, olha, as pessoas acham que gentileza é bobagem, que é uma coisa supérflua. Ele falou, não, gentileza é gênero de primeira necessidade. Gentileza é essencial. Por quê? Porque gentileza é qualidade de vida, ele falou. E por que é qualidade de vida? Pelo que a gente está cansado de saber. Porque para a gente ter uma vida boa, a gente precisa ter relacionamentos bons. E os relacionamentos bons não existem sem gentileza. Uma pessoa grosseira pode saber que ela vai afundar os relacionamentos dela, profissionais, amorosos, familiares, sociais, porque a gentileza acaba com a qualidade dos relacionamentos. Aí a pessoa fala, não, mas é porque esse professor, o Dr. Forne, ele falou uma coisa que eu acho a maior verdade. Ele falou, hoje o estresse virou desculpa para tudo que não tem desculpa nesse mundo. Então a pessoa te dá uma patada, te trata mal, aí você vai falar, mas o que é isso? Por que você está falando assim comigo? Não, estou estressada. Ué, mas porque você está estressada, você vai sair castigando a humanidade, né? O seu estresse te dá direito a acabar com o dia do outro? Não dá. Esse doutor Forne falou, gente, ele falou, eu não consigo imaginar nenhuma situação do dia a dia em que agir com grosseria seja a melhor opção. A grosseria nunca é uma opção. Nunca. A gente não precisa recorrer à grosseria jamais. Eu falo que um chefe
que precisa ser grosseiro para impor respeito, não merece respeito. A pessoa tem que ser capaz de se impor sem jamais ser grosseira, né? Se você precisa dar patada nos outros para marcar seu limite, você está deixando a desejar como ser humano, porque a gente consegue ser firme, a gente consegue marcar os próprios limites sem ser grosseiro, sem ser mal educado. E quem lida com o público, né? Eu fico vendo a equipe toda do Hermes Pardini e eu estou me lembrando de uma pessoa do Hermes Pardini que está num dos meus livros, Ana Lúcia. Eu fui fazer um exame de sangue, Ana Lúcia, isso já tem muitos anos, ela estava servindo o cafezinho e eu fiquei conversando com ela e eu fiquei tão encantada com a simpatia dela, com o astral dela, que eu falei, eu posso voltar aqui depois para fazer uma entrevista? Eu estou escrevendo um livro, posso te entrevistar? Eu voltei, fiz a entrevista e ela está num livro meu. E depois eu fiquei sabendo que ela passou a ser recepcionista. Perfeito. E eu sei que, como ela, há várias pessoas entre vocês. Quando a gente trata os outros bem, quando a gente acolhe os outros, a gente faz diferença na vida dos outros. Porque tem dois jeitos da gente fazer diferença na vida do outro. Um é piorando. É aquela pessoa grosseira, emburrada, mal-humorada, que você encontra e fala, meu Deus, eu estava tão bem hoje, encontrei com a fulana, acabou com o meu dia. Essa é uma opção. A outra opção é você melhorar o dia do outro. É aquela pessoa que você encontra e fala assim, nossa, eu hoje acordei chateada, de baixo astral, encontrei com fulano, ganhei meu dia. As pessoas gentis fazem os outros ganharem o dia, né? E eu falei isso aqui agora e me lembrei da questão do bom humor. Eu acho que o mau humor, às vezes, é uma forma de falta de educação, de grosseria. O mau humor. E o bom humor é um gesto de gentileza, é um ato de gentileza. Aí vocês podem dizer, Leila, mas nós estamos enfrentando tempos dificílimos. Você quer que a gente fique bem-humorado o tempo todo? Não, o tempo todo não. Aí é pedir muito. Mas a gente tem que fazer uma força. Porque se você está vivendo tempos de estresse, de sofrimento igual a gente está vivendo, e você acha que é normal ficar mal-humorado o tempo todo, você só vai aumentar o estresse desse tempo, né? Então, quando eu falo bom humor, não é ficar rindo o tempo todo, não. Né? Ficar alegrinho demais, não. Isso é muito artificial, né? A vida não dá motivo para a gente ficar nessa alegria toda. O querido Mário Sérgio Cortella que fala, quem se sente muito alegre, muito feliz o tempo todo é porque não está entendendo nada, né? Nós temos todo o direito do mundo de ter momentos de mau humor, dias de mau humor. Agora, viver mal-humorado não dá, gente. Principalmente se a gente está se relacionando uns com os outros, né? Se a gente está tendo convivência. Porque se você decide ser monge, viver... Esqueci aquelas irmãs que vivem na clausura, né? Não sei se são clarissas, eu me esqueci agora. Se você vai viver isolado, tá, pode ficar mal-humorado. Agora, se você convive com a sua família, com seus vizinhos, com as amizades, com os colegas de trabalho, pelo amor de Deus, faz um esforço para não viver mal-humorado. Porque esse mau humor que a pessoa gosta de exibir, fala, eu sou assim, é uma forma de grosseria, é uma falta de gentileza imensa. Como é bom interagir com uma pessoa de cara boa, porque eu falo que as pessoas mal-humoradas, é mais difícil você conviver com uma pessoa mal-humorada, o que torna a coisa mais difícil, é que a pessoa mal-humorada geralmente apresenta a fatura da infelicidade dela para o outro pagar. É o outro que paga a conta. E isso é uma maldade, e isso é uma grosseria, né? Quando a gente está mal, a gente pede ajuda. A gente conversa com uma amiga, procura um psicólogo, conversa com um irmão, uma irmã, desabafa, ou então não quer desabafar, mas fala, gente, não leva a mal, não estou legal hoje, né?
Agora, não falar nada e ficar de cara ruim, não dá, gente. A tal da cara ruim não dá. A tal da cara ruim é falta de educação, é falta de bondade, né? Então, eu acho assim, não tem que ficar rindo o tempo todo, mas um meio termo a gente dá conta dele, porque tem um meio termo entre a cara ruim e o sorriso, aquela carinha boa, essa carinha boa a gente tem que dar conta de fazer. Não é fingir que a gente está bem, fingir é terrível. Mas se você não está bem, fala. E tenta pensar nos outros. Porque o problema é que nós estamos vivendo uma cultura que estimula o individualismo, né? Eu sou, eu posso, eu quero, eu mereço, né? É um tanto de eu. E é tão ruim viver na primeira pessoa do singular, é tão ruim esse reinado do eu, né? Porque nós estamos aqui uns pelos outros, nós precisamos uns dos outros, né? O pronome tem que ser nós. E esse professor americano falou uma coisa que eu achei muito certa. Ele falou que quando a gente... como é que foi a expressão que ele usou, gente? Tá me fugindo a expressão que ele usou agora. Enfim, eu pensei, do jeito que ele falou, pensei em inglês e me fugiu agora em português. Mas o nós é super importante. Lembrei o que foi que ele falou. Eu queria usar a expressão autocontrole. Ele falou que a nossa cultura estimula muito a autoestima, que tem que ter autoestima e tal. Ótimo, a autoestima saudável é muito boa. Mas ele fala, a gente tem que ter autoestima e tem que ter autocontrole. Você não pode fazer tudo que você quer, né? Então, se você... vou dar um exemplo bobinho, né? Você está numa sala de espera, está ali, está todo mundo demorando, ali apertado, aquele ambiente já não é um ambiente fácil. E ali você está esperando um dentista, um médico, e uma pessoa vai e começa a falar no celular na maior altura do mundo, coisa que ninguém quer ouvir, né? Então, se ela pensar, porque ela pensa, não, eu estou a fim de falar, é a cultura do eu posso, eu quero, né? Mas se ela se segurar um pouquinho e pensar nos outros, gente, mas será que eu estou incomodando? Sai ali fora, vai para fora um pouquinho para falar nesse telefone, ou então fala baixinho, ou fala com a pessoa, daqui a pouco eu te ligo. Mas não. Nós estamos vivendo nessa sociedade que prega o eu posso, eu quero, eu mereço, e aí a gentileza vai morrendo, aí a gentileza vai acabando. E a vida vai ficando cada vez pior, porque onde uns não pensam nos outros, nós empobrecemos como seres humanos, a vida empobrece, né? E a gente tem possibilidade de ser mais, né? Desde o começo da pandemia, que a gente vem ouvindo uma pergunta, agora menos, no começo era mais. Será que a gente vai sair melhor desta? Sairemos melhores desta, né? No começo, acho que a gente imaginava uma coisa assim tão diferente, que o sofrimento ia transformar a gente em pessoas fantásticas, maravilhosas, bondosas, generosas, né? Depois a gente foi baixando a bola um pouquinho, vendo que nós não somos divindades, não somos santos, né? Nós somos humanos, cheios de limitações e de falhas. Mas eu fiquei pensando, se nós sairmos mais gentis, mais capazes de respeitar os outros, de dar atenção para os outros, de melhorar a vida dos outros, já está de ótimo tamanho. Porque esse professor americano me falou uma frase que eu falei, eu nunca vou me esquecer dessa frase, eu não posso me esquecer dela. Ele falou, Leila, eu tenho uma filosofia de vida muito simples, eu penso o seguinte, se eu diminuir o peso da vida para quem convive comigo, é sinal que eu estou vivendo bem. Ele falou, é claro que o ideal é a gente... não, ele falou, se eu não aumentar o peso da vida para quem convive comigo, é sinal que eu estou vivendo bem. E ele completou, é claro que o ideal é a gente diminuir o peso da vida para quem convive conosco. Mas se a gente não puder diminuir,
que pelo menos a gente não aumente, né? A gentileza é uma forma maravilhosa de diminuir o peso da vida para quem convive conosco. Pensa para você ver, se quando uma pessoa te trata com gentileza, se você não sente que naquela hora você ficou mais leve, a vida ficou mais leve. A gente sabe que é assim. Então, por que a gente não faz isso com os outros? E o contrário, quando uma pessoa te dá uma patada, quando uma pessoa comete um gesto de grosseria, aquilo te diminui, te entristece. Então, por que você vai fazer isso com o outro, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento agora de repensar tantas coisas, e é um momento que um professor que eu conversei com ele falou, é um momento de recalibragem. Tudo isso que a gente vem vivendo está nos dando a chance de recalibrar a vida, de recalibrar a nós próprios, de pensar no tipo de pessoas que nós temos sido, que podemos ser, nas vidas que a gente vem levando, nas vidas que a gente pode levar, né? E eu falo que a gente está atravessando um rio, tem uma outra margem nos esperando, que é o pós-pandemia, que vai ser um tempo difícil também. Muitas pessoas enlutadas, desempregadas, muitas perderam a saúde, muitas perderam a casa onde moravam, tantas perdas, tanto sofrimento. Nesta outra margem do rio, e se Deus quiser a gente vai chegar logo nela, porque vai ser dura, mas vai ser um recomeço, nós vamos precisar muito de pessoas acolhedoras, pessoas gentis, pessoas que dão atenção umas para as outras, que param para escutar o que as outras estão falando, que param para tentar entender o que as outras estão vivendo, param para tentar sentir o que o outro está vivendo ou passando, né? Nós vamos precisar de pessoas assim. Nesse pós-pandemia, a gente não vai precisar dos mal-educados, dos grosseiros, dos que dão patadas, dos que diminuem a gente como pessoas, dos que entristecem nossos dias, né? A gente vai precisar de pessoas boas. Por isso que eu acho tão interessante o lançamento desse prêmio agora, neste momento de sofrimento, de questionamento, de incerteza, porque é nesses momentos assim que a gente vê o tanto que a gente precisa uns dos outros e o tanto que é importante nós sermos bons uns com os outros, né? Não usar o estresse como desculpa. A gente pode estar estressado e ser gentil, pode estar triste e ser gentil. E quando a gente consegue ser gentil, geralmente o nosso estresse diminui, a nossa tristeza diminui. É uma rua de duas mãos. Então, por isso eu acho tão importante a gente valorizar esses gestos de gentileza, que não são bobinhos, não. Eu fico tão triste quando as pessoas tratam as pessoas gentis como se elas fossem meio bobinhas. Não. Bobo é não entender o valor da gentileza, a importância da gentileza. A gentileza é revolucionária, ela é transformadora. Ela transforma nossas relações pessoais, ela transforma nossas carreiras profissionais, ela transforma nossa convivência dentro de casa e na rua, ela transforma nossas vidas. Uma vez perguntaram para um dos grandes intelectuais do século XX, ele já velhinho, numa das últimas palestras dele, o Aldous Huxley, que sugestão o senhor daria para quem quer viver melhor? Ele falou, eu fico até sem graça de falar, porque é uma coisa que parece tão simples, mas é no que eu acredito. Se você quer ter uma vida melhor, seja mais gentil. Ele falou, porque a gentileza muda tudo na vida das pessoas. Então, a gente tem um italiano, Piero Ferrucci, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a gente se preocupa muito com o aquecimento global, mas que a gente deveria se preocupar também com o esfriamento global.
que as pessoas estão se tratando de forma cada vez mais fria, mais impaciente, mais intolerante. E isso é profundamente triste. A gente não pode deixar as relações pessoais esfriarem desse tanto. A gente precisa delas. São elas que nos alimentam. Estou terminando, gente, me alonguei um pouquinho aqui. A gente vinha vivendo vidas, primeiro, vidas sem pausas. Eu falo que nossas vidas pré-pandemia, a gente continua correndo. Mas, desculpem, são as cordas vocais. A gente estava vivendo o que os terapeutas chamam de compulsão pelo fazer. É aquela coisa de você achar que tem que estar fazendo alguma coisa o tempo todo. A gente não para mais, a gente não parava e não para, né? Antigamente as pessoas paravam um pouco quando chegavam do trabalho, paravam um pouco nos finais de semana, nas férias. A gente não para mais. Com o celular, então, se você ia para uma consulta, o médico atrasava, você ficava ali um pouquinho parado, fazendo o quê? Pensando na vida, refletindo sobre a vida. Que horas que a gente faz isso agora? Então a gente começa a entrar nesse piloto automático, e esse piloto automático faz a gente achar cada vez mais normal tratar os outros mal, ser antipático, ser grosseiro, né? Eu falo que a gente fala tanto de empatia, tem que falar também de simpatia, né? Como é bom você lidar com a pessoa simpática. A simpatia vai amortecendo os choques da convivência, né? Igual a gentileza. Ser simpático também é ser gentil. Eu estou querendo encerrar, então eu estou com 30 coisas aqui na minha cabeça, passando de uma para outra, porque eu queria falar tantas coisas mais. Mas então eu acho que é assim, a gente vinha vivendo vidas sem pausas, nossas vidas tinham perdido a pontuação, né? E a gente não tinha tempo para pensar sobre a vida, a gente não tinha tempo para conversar uns com os outros, e eu acho que a retomada das conversas é uma das coisas mais importantes nesse pós-pandemia. E a gente achava que não tinha tempo de dar atenção para os outros, de tratar os outros bem, de escutar os outros, né? De fazer uma cara boa para os outros. Eu acho que é hora da gente repensar tudo isso. E nós estávamos muito distraídos com as coisas, né? No mundo das redes sociais, parece que as coisas ficaram mais importantes do que as pessoas. É o comprar, comprar, comprar para causar boa impressão nos outros, né? E tem uma frase que eu adoro de uma autora americana, dessa mania nossa de comprar, comprar, comprar para ficar bem na fita. Ela fala, enquanto você não fizer as pazes com quem você é, você nunca vai se contentar com o que você tem. Então está na hora da gente pensar menos nas coisas, mais nas pessoas. Menos no consumo, menos na ostentação das redes e mais no calor humano, na bondade. A nossa vida está tão cheia de ter que, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que comprar isso, eu tenho que ter aquilo. E eu acho que a única coisa que a gente tem que nessa vida é que ser legal. Eu sempre falo isso. A gente está aqui para ser legal, para sermos pessoas boas, decentes. Gentileza é bondade, gentileza é decência. Pessoas gentis fazem a gente ter vontade de ficar perto delas. E isso eu acho que é o maior atestado de competência humana. Se você é uma pessoa que os outros têm vontade de estar perto, você está fazendo seu dever de casa direitinho como ser humano. E essa é a grande aventura nossa aqui nesse planeta. É sermos pessoas melhores, é sermos pessoas boas. É por isso que gentileza não é bondade, não é bobagem. Porque ser gentil, genuinamente, de verdade, é ser bom, é pensar no outro, é melhorar a vida do outro, é dar qualidade à vida do outro. E com isso a gente acaba ganhando também, mas a gente não faz para ganhar.
a gente faz com o olhar voltado para o outro. Se a gente ganha também, ótimo, né? Por que não? Então é isso, gente. Encerrando, eu acho que a gente tem que abraçar essa causa da gentileza, da delicadeza, do respeito. Quanto mais o mundo fica pesado, a vida fica pesada, mais a gente tem que valorizar as ações que nos aproximam das pessoas, que nos fazem conviver de forma mais harmoniosa com as pessoas. Alimentação equilibrada, 8 horas de sono, atividade física, tudo isso é ótimo, maravilhoso. Mas faz parte do pacote qualidade de vida. E talvez tenha que vir na frente de tudo a boa convivência entre nós. E para haver uma boa convivência, gentileza é essencial. Então, eu acho que é isso. Como diz meu amigo educador, antropólogo Tião Rocha, é esse que é o samba enredo. O resto é alegoria e adereço. Parabéns ao Hermes Pardini, parabéns à Rádio Itatiaia, estamos juntos aí por essa causa da gentileza, que eu acho que meus olhos até brilham quando eu falo nisso, porque há quantos anos eu venho falando disso e cada vez eu acho que é mais importante. É isso então, Alessandro, de volta aí com você. Não falei? Muito obrigado, Leila, por sempre entregar uma visão mais bonita e gentil do mundo. Bom, e eu quero agora chamar o time do Meu Vizinho Pardini, que são pessoas que já convivem com essa proposta de colaborar para transformar realidades todos os dias. Elas também vão explicar mais sobre o motivo da gente estar aqui hoje, o prêmio Meu Vizinho Pardini de Gentileza Comunitária. Então, preste bem atenção para entender como participar. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Janete, eu sou coordenadora do programa Meu Vizinho Pardini. É um programa que temos desde 2015 para se relacionar com a comunidade. Nosso principal objetivo é levar saúde e bem-estar para os nossos vizinhos, próximos das nossas unidades. Hoje eu vim aqui com a minha equipe. E, gente, eu sou a Gabi. E, gente, eu sou a Tati. Para a gente falar de um tema bem legal, bem gostoso, que já está começando aí, que é o prêmio Meu Vizinho Pardini de Gentileza Comunitária. As meninas vão trazer alguns exemplos para vocês. Já temos alguns vizinhos próximos às nossas lojas que trazem alguns tipos de exemplos para a gente. Um deles é um senhor que na sua região tem uma biblioteca comunitária, uma mini biblioteca pública, onde ele faz a distribuição, ele empresta livros para as pessoas da região, como, por exemplo, livros infantis, até mesmo livro de faculdade, ele tem ali nessa biblioteca comunitária dele. As pessoas pegam emprestado, depois fazem a devolução. Muito legal, né? Essa iniciativa é muito legal, a gente já viu ela bem de pertinho. Tati, conta a sua. Temos também, pessoal, um senhor que faz uma horta comunitária, isso mesmo. Ele planta as hortaliças, cuida dela e ele distribui para as pessoas que vivem ali no entorno. É bem bacana. Muito bom, né, gente? Essas são só algumas iniciativas, a gente sabe que tem muitas por aí. Para você se inscrever, aqui tem o nosso site, você pode se inscrever indicando alguém ou sendo dono aí da gentileza. Então fique à vontade e vem com a gente. Essa equipe é um exemplo, é o amor que existe nas entrelinhas do convívio e é sobre isso, unir pessoas com a mesma vontade e fazer e oferecer o melhor para tudo e todos que estão ao seu redor. Eu queria agradecer imensamente a companhia de vocês, a contribuição de todos os convidados e espero contar com todo mundo na participação dessa, que foi a forma que nós encontramos de incentivar, compartilhar e valorizar o poder da gentileza. E quando a gente terminar aqui, eu queria fazer um convite a todos. Ao ouvir esse áudio, ao ver esse vídeo, ao saber da campanha, saia de onde você está e faça o bem para alguém, seja gentil com alguém. Até breve, a gente se encontra.